Há um silêncio inquietante nos templos e museus do mundo. Não é apenas o silêncio das paredes de pedra, mas a ausência de fé que já não preenche aqueles espaços. Onde antes multidões ofereciam orações, hoje turistas tiram fotos. O que antes foi sagrado, agora é apenas exposição. Isso nos leva a uma questão perturbadora. Quantos deuses já desapareceram da memória humana sem deixar rastros além de estátuas e ruínas? A resposta é desconcertante. Incontáveis. Ao longo da história, criamos deuses para responder ao que não entendíamos. Eles explicavam as colheitas, as chuvas, as doenças, os raios. Eram entidades vivas na imaginação coletiva, capazes de decidir o destino de cidades inteiras. Mas da mesma forma que nasceram, também morreram. Não por derrotas em batalhas celestiais, mas porque as pessoas simplesmente pararam de acreditar. Os antigos sumérios, há 4 milênios, moldaram um universo espiritual inteiro. Enlil, Enki e Inanna não eram metáforas, eram forças com templos, sacerdotes e rituais que sustentavam a ordem social. No entanto, com o declínio de suas civilizações, também os deuses se dissolveram na poeira do tempo. Nenhuma oração hoje é feita a Enlil para controlar os ventos. Nenhum agricultor invoca Enki para garantir a fertilidade da terra. Esse é o ponto crucial. Os deuses dependem da sobrevivência de seus povos. Quando a base social e política que os sustenta entra em colapso, o divino se desfaz na memória humana. A religião cai junto com a cidade e aquilo que era eterno torna-se apenas lembrança. Assim foi com os deuses egípcios, gregos, romanos e tantos outros. E aqui está o paradoxo que mantém o espectador preso. Se milhares de deuses já foram abandonados, o que garante que os deuses atuais terão destino diferente? Será que são realmente eternos ou apenas sobreviventes temporários de uma tradição que também terá fim? O Egito Antigo floresceu sob a crença de que o Sol era conduzido diariamente por Ra em sua barca celestial. Anubis, Osíris e Ísis determinavam a vida, a morte e o renascimento. As tumbas dos faraós eram carregadas de oferendas para garantir uma eternidade segura ao lado de seus deuses. Mas com o passar dos séculos, invasores gregos, romanos e depois cristãos reescreveram o enredo. As divindades egípcias, antes temidas, tornaram-se apenas lendas gravadas em hieróglifos. O mesmo ocorreu com os deuses do Olimpo. Zeus, Atena, Apolo, Afrodite eram personagens ativos no cotidiano grego. Cidades erguiam altares em sua honra. Jogos e festivais eram dedicados a eles, oráculos interpretavam sua vontade. No entanto, não foi necessário provar que não existiam. Bastou que as sociedades evoluíssem, que outras crenças ganhassem força, e deuses que um dia foram absolutos se tornaram figuras mitológicas. Roma, pragmática, absorveu os deuses gregos e ainda permitiu cultos estrangeiros, desde que mantivessem a ordem social. Mas quando o império mudou, os deuses também mudaram. Com a ascensão do cristianismo, templos pagãos foram fechados, estátuas destruídas, rituais proibidos. Em poucas gerações, os deuses romanos desapareceram da prática viva. Esse fenômeno repetiu-se nas terras nórdicas. Odin, Thor, Freyja eram reverenciados em sacrifícios e cerimônias solenes. Contudo, com o avanço do cristianismo, a crença nos antigos deuses se diluiu lentamente. Não houve um único momento de provação em que Thor falhou. Houve apenas silêncio. A fé deixou de ser transmitida e o que não é contado morre. E aqui deixo uma provocação para você que assiste. Escreva nos comentários a frase "A fé só vive enquanto é contada". Quero ver quantos de vocês percebem essa verdade escondida na própria história da humanidade. Na Mesoamérica, os astecas e maias cultuavam deuses que exigiam sacrifícios humanos, convencidos de que o sangue mantinha a ordem cósmica. Huitzilopochtli, Quetzalcóatl e Tlaloc não eram apenas figuras míticas, eram motores da vida social e política. Reis se declaravam intermediários do divino, templos se erguiam imponentes e a fé sustentava o império.
Mas quando os espanhóis chegaram, com armas, cruzes e uma nova narrativa religiosa, toda essa estrutura ruiu. As pirâmides que já foram altares hoje são pontos turísticos. Os deuses maias e astecas, outrora temidos, tornaram-se personagens de livros de história e folclore. Não houve um julgamento celestial que os condenasse ao esquecimento. Foram derrotados pelo peso da conquista e pela imposição de um deus estrangeiro. O mesmo padrão se repete. Deuses morrem não por não existirem, mas porque as pessoas param de precisar deles. Na Índia, os antigos deuses védicos, como Indra e Varuna, comandavam tempestades, rios e o próprio céu. Porém, com o passar dos séculos, novos sistemas religiosos emergiram e velhos deuses foram sendo absorvidos ou abandonados. Alguns sobreviveram transformados, outros sumiram completamente. Essa transição não aconteceu por falta de devoção, mas por adaptação cultural. Esse é um detalhe essencial. Religiões não são estáticas. Elas evoluem conforme a sociedade se transforma. Quando ideias deixam de explicar a realidade ou não respondem mais às necessidades do povo, perdem força. Não é a ciência ou a lógica que destrói um Deus, é a própria irrelevância. E isso nos leva a uma questão inevitável. Se a história mostra que deuses só sobrevivem enquanto cumprem uma função social, será que os deuses atuais resistirão quando o mundo mudar novamente? O Oriente Médio também guardou seus deuses esquecidos. Baal, outrora temido e poderoso, chegou a ser citado como ameaça nas escrituras hebraicas. Teve templos, sacerdotes e devotos. Hoje, seu nome aparece apenas como referência histórica. Os hititas veneraram Tarhunt, o deus da tempestade, e Arina, a deusa do sol. Eram figuras centrais em suas vidas. Hoje, repousam enterrados em manuais de arqueologia. Os cananeus clamavam a El e a Sera. Os fenícios ofereciam culto a Melkart e Astarté. Esses nomes já foram carregados de poder, temor e devoção. Agora não passam de palavras perdidas. Não houve debate teológico que os derrubasse. Eles desapareceram porque o tempo e a mudança cultural são implacáveis. E não foram apenas os povos antigos. Até mesmo dentro de religiões ainda vivas, figuras sagradas somem em silêncio. A Igreja Católica já teve milhares de santos e relíquias regionais que hoje não são lembrados. Mudanças políticas, sociais e doutrinárias filtraram o que permaneceu e apagaram o que não servia mais. Isso mostra uma realidade incômoda. Crenças não sobrevivem por serem verdadeiras, mas por serem úteis e transmitidas. Se deixam de ser contadas, deuses e santos se apagam do imaginário humano como brasas que se apagam por falta de ar. E aqui surge a provocação. Se milhares de deuses já foram abandonados ao longo da história, o que garante que os atuais não se tornarão também apenas peças de museu? Se tivéssemos nascido no Egito, teríamos rezado a Ísis e Horus. Se a nossa infância tivesse sido na Grécia, juraríamos por Zeus e Atena. Na Escandinávia, temeríamos Odin e Thor. Em cada época, o único Deus verdadeiro era apenas o Deus da vez, herdado de pais e avós, sem espaço para questionamento. A verdade não era descoberta. Era ensinada, repetida e aceita antes mesmo de alguém ter idade para refletir. Essa constatação é desconfortável. Crença não nasce da evidência, mas da herança cultural. Se uma criança não for ensinada a acreditar, a fé simplesmente não floresce. O divino precisa ser cultivado como uma tradição oral, passado de geração em geração. Sem esse processo, desaparece como tantos já desapareceram. O exemplo do culto a Mitra no Império Romano é revelador. Havia templos subterrâneos, rituais secretos, sacerdotes e promessas de salvação. Para seus seguidores, aquela era a fé absoluta, eterna e inquestionável. Hoje, Mitra é apenas mais um nome perdido nos livros de história. Esse detalhe é crucial.
Se a verdade fosse a força que preserva os deuses, Mitra e tantos outros ainda estariam vivos na devoção humana. Mas não é a verdade que sustenta um Deus, e sim o contexto social que o mantém. Uma vez destruído esse contexto, o sagrado se esvai como areia entre os dedos, e então surge a pergunta inevitável: se os deuses que hoje parecem indestrutíveis dependem da transmissão cultural para existir, será que são realmente eternos ou apenas passageiros, esperando sua vez de desaparecer? As ilhas britânicas já reverenciaram deuses celtas como Dagda, Brigid e Lugh. Eram divindades ligadas à terra, às estações e aos ciclos da vida. No entanto, quando outros sistemas religiosos e políticos se consolidaram, esses deuses foram empurrados para a margem até desaparecerem. Não houve batalha para provar quem estava certo. Simplesmente, a tradição foi sufocada e substituída. Na Pérsia, o zoroastrismo foi durante séculos uma das maiores religiões do mundo. Ahura Mazda era considerado o criador de tudo, senhor da luz e da verdade. Reis declaravam governar em seu nome, templos de fogo queimavam em sua honra. Hoje, o zoroastrismo é uma religião minoritária, e para muitos Ahura Mazda nem sequer é lembrado. A história da China mostra a mesma lógica. Deuses locais e ancestrais eram adorados em rituais, mas com o tempo, confucionismo, taoísmo, budismo e depois, forças políticas redefiniram o que permanecia. Muitos deuses foram absorvidos, outros apagados. O mesmo ocorreu no Japão, onde milhares de espíritos kami ainda são reverenciados, mas em grande parte como símbolo cultural, não como realidade vivida. Isso revela outro padrão. Quando um deus não desaparece, ele é transformado em símbolo, metáfora ou tradição. De entidade viva, torna-se ritual vazio, preservado mais por identidade cultural do que por fé genuína. É assim que muitos deuses morrem, não com rejeição explícita, mas com a indiferença silenciosa. E aqui vai a provocação para você refletir. Se até os deuses que pareciam mais sólidos se tornaram apenas símbolos, será que o mesmo destino não aguarda aqueles que ainda hoje são considerados inabaláveis? Entre os povos aborígenes da Austrália, a espiritualidade estava ligada ao tempo do sonho, com ancestrais que moldaram a terra, os rios e os animais. Essas forças não eram deuses no sentido ocidental, mas presenças vivas que sustentavam a vida em comunidade. Com a colonização, rituais foram proibidos, línguas desapareceram, territórios sagrados foram destruídos. Não foi um debate de ideias que extinguiu essa fé, mas a violência da imposição cultural. Esse padrão se repete em diferentes continentes. Quando estruturas sociais são abaladas por guerra, conquista ou repressão, as divindades que as sustentam simplesmente deixam de existir no imaginário. O apagamento não ocorre porque se descobre que eram falsas, mas porque as condições para sua sobrevivência desaparecem. O ponto central é que deuses precisam de infraestrutura para viver. Templos, sacerdotes, narrativas, rituais e a repetição constante da fé. Sem essa sustentação, não resistem. E por mais poderosa que pareça uma crença, ela está sempre atrelada ao equilíbrio político e social que a mantém de pé. Isso explica por que algumas religiões se centralizaram tanto ao longo da história. Quanto mais rígido o sistema, maior a tentativa de proteger seu Deus do esquecimento. Mas mesmo essa estratégia não garante eternidade. Quando a sociedade muda, o sagrado muda junto ou desaparece. E aqui fica o vazio inquietante. Se até mesmo as religiões mais organizadas não foram capazes de preservar todos os seus deuses, o que realmente impede que o mesmo ocorra com aqueles que ainda resistem hoje? A evolução da própria imagem de Deus dentro do cristianismo mostra como a fé se adapta ao contexto. O Deus severo e tribal, descrito nos textos antigos, que ordenava guerras e massacres, não se parece em nada com o Deus de amor e compaixão pregado em grande parte das igrejas atuais.
Não se trata de deuses diferentes, mas de narrativas reconfiguradas para dialogar com novas gerações. Esse processo de adaptação revela que o divino é moldado pela cultura e não o contrário. Se fosse absoluto e imutável, não precisaria de ajustes, nem de novas interpretações para permanecer relevante. Mas assim como línguas mudam e sociedades evoluem, a fé também se transforma. Hoje, vemos isso acontecer em ritmo acelerado. Em países como Suécia, Noruega, Holanda e Japão, a descrença já é majoritária. Nos Estados Unidos, historicamente religiosos, a frequência em igrejas caiu drasticamente nas últimas décadas. Não é rebeldia, é simples desinteresse. O ritual parece vazio, a narrativa perde força e as pessoas silenciosamente se afastam. Esse afastamento é o mesmo que matou milhares de deuses no passado. Não houve luta épica, nem revelação definitiva. Houve apenas a erosão lenta da crença, quando ela deixa de responder às perguntas de quem vive no presente. É o peso do tempo, mais forte que qualquer teologia. E aqui eu te convido a refletir junto comigo, olhando para esse cenário. Você acredita que os deuses de hoje realmente serão eternos ou apenas mais nomes esquecidos nos livros de história? Um dos truques mais eficazes do sistema religioso foi usar o tempo como argumento. O simples fato de existir há milênios era apresentado como prova de verdade, quando na realidade demonstrava apenas sua capacidade de adaptação e sobrevivência. Muitas práticas nocivas duraram séculos antes de serem abandonadas, mas a fé se apresentava como eterna, imutável e indiscutível. Outro recurso era transformar a obediência em virtude absoluta. O crente ideal não era aquele que refletia, mas o que seguia sem questionar. O pensamento crítico era desencorajado e a dúvida era vista como falha moral, não como busca sincera por respostas. Assim, a submissão se tornava sinônimo de espiritualidade. O sistema também explorava os momentos mais frágeis da vida. Doença, pobreza, morte de entes queridos, em todas essas situações, a religião se apresentava como o único consolo possível. Mas o que parecia acolhimento vinha acompanhado de compromissos, conversões e, muitas vezes, contribuições financeiras. O desespero humano era transformado em oportunidade de recrutamento. E quando alguém tentava sair, a pressão era implacável. Líderes diziam que a dúvida era apenas uma fase, que a pessoa estava sendo atacada espiritualmente, que sua salvação estava em risco. A comunidade reforçava a culpa, e histórias de arrependimento dos que saíram eram repetidas à exaustão. Tudo para manter os fiéis presos ao sistema. Ainda assim, o ponto mais revelador estava em outro detalhe. Quando comparada a qualquer outra promessa extraordinária, a religião exigia um tratamento especial. Se alguém oferece uma cura milagrosa ou um produto revolucionário, pedimos provas. Mas quando a religião promete vida eterna, punição infinita ou recompensas celestiais, ela exige isenção de escrutínio. E é exatamente essa blindagem que a mantém viva. A religião sobreviveu não por estar certa, mas por ser intocável. Camuflada em tradições, protegida por leis, enraizada na cultura e na emoção, ela se tornou um sistema que pode estar errado nos fatos, prejudicial em seus efeitos e ainda assim resistir por milênios. É a marca de um golpe que deixou de ser apenas um engano para se tornar parte da própria identidade humana. Mesmo em sociedades cada vez mais seculares, sua influência continua presente. Nas expressões que usamos, nas festas que celebramos, nas leis que seguimos. A fé se tornou pano de fundo, tão naturalizada que muitos já não percebem quando estão repetindo narrativas religiosas sem realmente acreditar nelas. O golpe é mais eficaz quando se torna invisível. Esse é o legado da religião: explorar necessidades reais de significado, comunidade e esperança, mas oferecer respostas simplistas que mantêm os seguidores dependentes. A promessa parece libertadora, mas o custo é alto: autonomia,
pensamento crítico e, muitas vezes, a própria liberdade de escolha. A questão que permanece é: será possível suprir as necessidades humanas mais profundas sem depender de sistemas construídos sobre promessas impossíveis de serem verificadas? Encontrar alternativas é um dos maiores desafios do nosso tempo. Porque quanto mais deixamos o golpe agir, sem contestação, mais ele molda o mundo à sua própria imagem. E se você chegou até aqui, peço que fortaleça essa reflexão. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que questionam, provocam e revelam aquilo que tantos preferem esconder.